Pessoal, neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma percepção que eu tive ontem e isso ficou na minha cabeça martelando o dia inteiro. Hoje eu estava na rua, passei toda a parte da manhã resolvendo algumas coisas na rua e aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu parei e pensei, não, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas, porque para ver se isso é implicância da minha parte ou se tem algum fundo de verdade. Vamos lá, vocês vão entender o que eu estou querendo falar conforme eu for explicando. Vamos contextualizar. Ontem eu passei horas, inúmeras horas, assistindo lives, vendo vídeos, podcasts, ou seja, eu procurei ver a informação de todos os youtubers que são espiritualistas, pesquisadores, né, desse ramo de vídeos que eu faço parte, né? Só que eu sou um canal pequenininho, mas eu sigo muitos canais grandes que vocês certamente também seguem os mesmos canais que eu, canais de, sabe, Ozzy Pena, Fábio Santos, Red Pill e tantos outros, vários canais, Rafael Hungria, um monte de canais que eu sigo, e eu procurei dar uma analisada e ver como que estão como que está o pensamento dessa galera sobre essa situação que está ocorrendo lá na Europa. E uma coisa me deixou extremamente assustado. Sinceramente, a palavra realmente que eu posso usar melhor agora é assustado. Por que eu fiquei assustado? Eu entendo, lógico, que todas as pessoas têm o seu direito de opinião. Cada pessoa, ela, mediante uma situação, ela vai ter a percepção dela do que ela acha que é correto. Ok, não estou discutindo aqui se a opinião da pessoa, sabe, está errada ou não. Mas eu não consigo entender como que alguém que se diz desperto ou em processo de despertar, pesquisador, né, de mente aberta, espiritualista, cai nesta armadilha que está sendo preparada agora, nesse momento, em toda a mídia mundial. Que armadilha é essa que eu estou falando? Infelizmente, a grande maioria dos canais que eu passei ontem o dia inteiro assistindo, muitas horas mesmo, caíram num processo de dicotomia, num processo de polarização. E eu sinceramente não esperava isso. Eu pensei que essas pessoas com 200 mil inscritos, 100 mil inscritos, 50 mil inscritos, teriam a percepção de entender o que está acontecendo. Mas infelizmente não. Parece que o emocional descontrolado de muitas pessoas acabou falando mais alto. Parece que, sabe, as emoções se afloraram e as pessoas estão tomando partido nesta situação. E uma coisa que todos os pesquisadores sérios que estão querendo entender o que está acontecendo deveriam ter a ciência de que esta situação que está ocorrendo agora e que vem ocorrendo há muitos anos, esse processo que vem ocorrendo há muitos anos e que está culminando agora num conflito armado lá entre a Ucrânia e a Rússia, e infelizmente haverão outros, mas isso eu vou falar mais para frente, estão se perdendo nessa guerra de narrativas. Estão se prendendo nas narrativas de ambos os lados. O que eu vi, para ser sincero e para ser bem honesto, eu acho que eu ouvi 2 ou 3 canais apenas fazendo análises imparciais e usando fatos e mostrando o que está de fato acontecendo, que tudo isso não é exatamente o que está parecendo ser. O que me deixou chocado, muito chocado, foi ver canais que já trouxeram assuntos super relevantes, já realmente trataram de coisas muito importantes, se comportando como uma Rede Globo da vida.
se comportando como uma CNN, se comportando como uma BBC, como o New York Times, tomando partido e falando, ah, fulaninho tá certo, ah, fulaninho tá errado. Gente, vamos acordar. Como que vocês, grandes canais, grandes youtubers que se dizem tem anos de pesquisa, que tem contato com seres das Pleiades, que tem contato com fulano, com ciclano, estão caindo nessa dicotomia e não estão entendendo o jogo, não estão compreendendo a dinâmica desse jogo. Vamos lá. O que está acontecendo é uma disputa de poder entre grupos de dominação desse planeta. Há alguns anos atrás ocorreu uma dissidência nesse grupo de poder que tinha basicamente todo o poder para si e ninguém contestava. Nos últimos anos houveram várias dissidências dentro desse grupo que sempre dominou o planeta. E agora, nós não só agora na questão da Ucrânia, mas em outras questões ao longo do planeta, né, em todo o planeta, está ocorrendo uma disputa pelo poder, onde nós temos grupos se enfrentando, se provocando, se sabotando para conseguir se sobrepor ao outro, dominar o outro e ter o poder para si. Nessa história que está ocorrendo agora entre Rússia e Ucrânia, OTAN, toda essa história, não existe herói, não existe mocinho. O que estamos assistindo agora, tudo que está acontecendo agora, é uma briga entre lobos que estão se mordendo, estão se atacando. Desde ataque hacker até guerra de fato com armas, estão se enfrentando, esses lobos estão se enfrentando para ver quem no final vai ficar com as ovelhas. Entenderam? Eu vi muitos grandes youtubers aí de longa data de pesquisas defendendo Putin. Ai, porque o Putin vai salvar o mundo da nova ordem mundial. Ai, porque o Putin ele é o enviado da luz da Federação Galáctica que vai salvar. Ai, porque o Putin... Porra, gente. Até quando nós vamos cair nessa história de um salvador? Até quando nós vamos esperar por um líder que vai fazer acontecer e não vamos entender que o cenário geopolítico é um puta de um jogo de interesses e de poder? Só isso. Esses lados que estão se enfrentando, cada um tem os seus interesses. E adivinha só, nenhum dos dois lados tem interesse na evolução plena e na ascensão da consciência humana. Nenhum dos lados, nem o Sr. Putin, nem o Sr. Biden e nem o cacete A4 tem intenção e almeja que o ser humano se liberte e evolua. Não. Ambos querem controlar. Talvez um quer controlar com mais mão de ferro do que o outro. Talvez um lobo seja um pouquinho menos mal do que o outro. Sim, pode ser. Mas ambos os lados têm as suas agendas de controle. Não duvidem disso. É aterrador ver grandes pesquisadores, grandes youtubers, né, que trazem informações secretas para a gente, que estão aí na luta há décadas, caindo nesse jogo de querer defender Vladimir Putin, de querer defender Estados Unidos, de querer... Não! Vocês não devem fazer isso. Quem sou eu, né, para poder julgar o que você deve ou não fazer? Mas vamos usar o raciocínio e entender, e vamos parar de ser marionetes. Agindo desta forma, vocês, grandes youtubers, que têm legiões de admiradores, de seguidores, que se espelham nas opiniões de vocês estão apenas fazendo um desserviço para a luz. Infelizmente, vocês estão fazendo um serviço para as trevas.
De um lado nós temos OTAN, que vem se expandindo de forma agressiva, ameaçando as fronteiras da Rússia. A OTAN tecnicamente nem era para existir após o final da União Soviética, porque a OTAN só existiu para fazer um contraponto contra a União Soviética. Então a OTAN existe hoje, ninguém entende o porquê. Mas a OTAN vem se expandindo de uma forma agressiva, cada vez mais colocando bases militares e armas de médio e curto alcance na fronteira, cada vez mais próxima à fronteira da Rússia. Estados Unidos pintou e bordou aí no mundo todo, invadindo países de Iraque, Afeganistão e tantos outros aí ao longo da história, pilhando, matando, saqueando, transformou a América do Sul num quintal, bota político e tira político a hora que quer, dá golpe de Estado a hora que quer. A Rússia não é nenhum heróizinho também não. Eles têm interesses em coisas secretas que estão escondidas nas regiões lá da Ucrânia. A Rússia tem interesse também em dominar a Europa. A Rússia tem interesse em lucrar, em ser a única fornecedora de gás para a Europa. A Rússia está fazendo aliança com a China para disputar o poder do mundo contra o Ocidente. Entendem que nenhum dos lados está pensando em você e nem em mim e nem em nós, humanidade. Ambos os lados estão usando a nossa vida para poder matar, para poder ter poder. Ambos os lados estão usando os seres humanos como bucha de canhão, como sacrifício, para atingir seus objetivos de dominação. E eu fico perplexo de ver que algo tão óbvio, tão nítido, está passando despercebido por grandes youtubers, grandes pessoas aí que se auto-intitulam em processo de despertar. Vamos despertar primeiro aqui na Terra, vamos despertar para o que está acontecendo. Vocês estão fazendo besteira, estão falando besteira, estão levando as pessoas a se polarizar. Para de defender Putin, para de defender a OTAN, não defende ninguém. Tenha ciência de que nós somos peões no meio de uma guerra de grupos de cachorro grande. Estão usando nossos corpos, estão usando nossas energias para eles terem poder. É isso que está acontecendo. Ponto final. É uma movimentação estratégica de grupos de guerra. Ninguém está a fim de salvar nada, de limpar nada. Eles querem tirar uma nova ordem mundial para colocar uma ordem mundial deles. Não seja ingênuo, não seja bobo, tolo de acreditar que a Rússia está limpando a nova ordem mundial da Europa. Sim, está limpando, para colocar a dela da China. Uma nova ordem mundial. Galera, agora para finalizar, vamos ficar de olho também nas movimentações que estão acontecendo em Taiwan. De novo, o governo de Taiwan está em estado de alerta por conta das movimentações das Forças Armadas da China. Olha só o que eu falei no último vídeo. E o Erdogan, aquele projeto de ditador, aquele porcariazinha lá da Turquia, está contestando certos territórios, certas ilhas da Grécia e fazendo incursões, né, aéreas em território grego. Vai ser aquele negócio, já que o Ocidente está se comportando de uma forma fraca, débil e descoordenada, e a Rússia está avançando e efetivamente ninguém está fazendo nada, o Oriente está se levantando. E naturalmente outros países vão querer repetir o que a Rússia está fazendo. Vão se ver no direito, já que o Ocidente está cagando e andando por o que está acontecendo lá na Ucrânia e está fazendo sanções econômicas vazias. Outros países vão se ver no direito de fazer a mesma coisa. Vamos compreender que o mundo, a nossa história de ser humano, enquanto raça, foi criada na base da guerra e na base da invasão, na base de tomar o que é seu para mim, na base da força.
E estamos assistindo agora uma troca de poderes. Um poder que está tentando resistir, que é o Ocidente, mas demonstra fraqueza, e o outro lado oriental, percebendo a fraqueza do Ocidente, começa a se levantar e mostrar suas garrinhas. E infelizmente isso que está acontecendo na Ucrânia, ao longo desse ano e do próximo, vai se repetir em outros pontos do planeta. Escreve o que eu estou falando. Logo logo é China, depois a Turquia vai querer fazer graça, aí depois vem Síria, vem Irã. O processo vai começar a crescer, não vai parar aí na Rússia. Entendeu, galera? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Não me levem a mal com as críticas que eu fiz a esses youtubers famosos, que eu respeito e admiro o trabalho deles, mas nesse ponto eu achei interessante fazer essa crítica construtiva. Vamos parar com esse romance. Vamos parar de romantizar a política, romantizar a geopolítica, porque o idealismo não, é dominação, não tem idealismo, não tem romance, é estratégia. Nós temos que ter essa noção e não se comportar como o gado dormente que engole as porcarias que a Globo, que a Band, que a Record, que a SBT tá fazendo. Putin tá errado, o Putin é o novo Hitler, odeiem o Putin. Não é bem assim também. Estão polarizando e, infelizmente, algumas pessoas estão caindo nessa polarização estúpida. Não caiam nessa. Eu peço a vocês, não caiam nessa. Não entre no jogo do sistema. Não tem herói nessa história. Também não tem um completo vilão. O que está acontecendo é uma disputa por poder. E nós somos as ovelhas dessa história. Valeu, galera. Obrigadão. Conhecimento liberta. Valeu.